Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso é o que está escrito no livro dos Salmos, Salmos 34, versículo 19. Aqui é um Salmos do Davi, do rei Davi. O rei Davi, ele era um salmista, ele louvava ao Senhor, ele cantava louvores, ele era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. O rei Davi já havia passado por situações de muita tribulação na sua vida, por momentos em que ele foi afrontado muitas vezes pelo rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul tinha muita inveja de Davi, porque o Senhor havia lhe dado uma promessa de que ele iria ser rei. Então cresceu o sentimento de ciúme no coração do rei Saul. E rei Saul era um homem desobediente. Ele não dava ouvidos à voz de Deus. Tudo que o Senhor o mandava fazer, o rei Saul fazia de maneira contrária. Você está entendendo o que Deus desagrada no ser humano? Então, o que Deus fez? Ele mandou o profeta Samuel e falou com o rei Saul: olha, rei, você tem sido desobediente, você não tem dado ouvidos à voz do Senhor, e o seu reino passou. O seu reino passou. Deus tirou das suas mãos. Só que Deus, ele não tirou por aquele momento. O rei Saul, por ter aquele sentimento de inveja do rei Davi, começou a persegui-lo. Mas o rei Davi, o salmista Davi, ele passou a contemplar as maravilhas que Deus poderia fazer na sua vida, porque ele tinha uma promessa de Deus para ele. E ele começa, então, a buscar a presença de Deus, a buscar a Deus de todo o seu coração. E o Senhor fez tudo o que lhe era para ser feito na vida do rei Davi. O rei Davi, depois de ter passado por muitos momentos, muitas calamidades, muita perseguição de reinos que haviam em volta do reino de Israel, o rei Davi recebeu todas as suas vitórias. E aqui ele diz para mim e para você: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor vai te livrar quando você estiver passando por momentos de dificuldades, de calamidade. Assim como ele foi com o rei Davi, ele será contigo, ele será com você, com a sua família, com seus filhos, com o seu esposo, a sua esposa. Ele lhes dará vitória. Basta que nós creiamos e não venhamos desistir no meio da caminhada. Vamos esperar o tempo certo do Senhor. Muitos dizem que depois que nós aceitamos a Jesus como seu Senhor e Salvador, como nosso Senhor e Salvador, aquele tempo de aflição, até as dificuldades cessariam, mas isso é uma inverdade, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui para mim e para você, que muitas serão as aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus para mim e para você. Muitas são as aflições do justo, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E o Senhor nos diz: vocês vencerão também. Basta crer, basta guardar o tempo da vitória, o tempo em que o Senhor se manifestará nas nossas vidas, nos trazendo o tempo da celebração. Oh, glória a Deus, amém? Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus para nos dar
força, para nos dar resiliência, para nos dar aquele momento de superação. Quando nós superamos situações em que aparentemente não há solução. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te pedir a tua força, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos capacitar para passarmos por esses momentos que nós estamos passando de dificuldade. Muitas são as aflições, ó Deus, que os teus servos têm passado. O Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que eram para nós termos bom ânimo, para que nós não venhamos a parar, a desistir no meio do caminho, no meio da caminhada. Por isso eu te peço, eu clamo ao Senhor, fortalece-nos, dá-nos força, resiliência, ânimo, para que nós venhamos superar todas as dificuldades que nós tivermos que passar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? É isso aí, meu irmão, minha irmã. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Nós temos que ter a fé. A fé é que nos vai fazer que nós cheguemos do outro lado do Mar Vermelho. Do outro lado. E ali nós cantaremos o hino da vitória. Nós vamos celebrar a nossa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê a vitória que você necessita em todo tempo. Busque ao Senhor nosso Deus, busque ao Senhor teu Deus e a vitória chegará em nome de Jesus.